E hoje eu quero falar sobre uma das áreas da vida que nós precisamos amadurecer urgentemente. Quem aqui reconhece que precisa amadurecer em algumas coisas? Quem ainda fica nervosinho? Nervosinho, só os nervosinhos, levanta a mão. Lembra de Pedro cortando a orelha de Malcolm, lá no Getsemane? Você imagina, gente, se o apóstolo de Cristo, que conviveu 3 anos e meio, dormindo e acordando com Jesus, participando de todos os milagres, ficou nervosinho, cortou a orelha dos outros. Imagina a gente que nunca viu Jesus pessoalmente, pode fazer com os outros por aí. Quando a gente vai amadurecendo, existem coisas que vão ficando de lado na nossa vida. A gente, por exemplo, começa a controlar mais nossas emoções, até porque quem não domina as emoções é dominado por ela. Quem não governa a si mesmo não governa mais nada. Você não consegue governar teu impulso, o que fala, o que pensa, vai governar o quê? Você não consegue ter autoridade sobre você mesmo. Isso é um dos tipos de maturidade, mas não é a que nós vamos tratar hoje. À medida que você aceita Jesus Cristo e começa a amadurecer, para que naquele grande dia tenhamos acesso à eternidade, através da graça do Senhor Jesus Cristo, algumas coisas começam a mudar. E uma das coisas que começam a mudar na nossa vida é a forma da gente falar. Eu não sei se vocês cresceram em família grande, mas lá em casa éramos 3 irmãos. E meu pai que liberava as coisas em casa. Tipo assim, futebol sábado, tinha que ter permissão do meu pai. Então, dos 3, eu era o que tinha mais jeitinho para falar com meu pai. Então, quando tinha, por exemplo, um futebol sábado, na quarta-feira meus irmãos se reuniram e falaram: Tiago, começa a falar com o papai a partir de hoje, para sábado ele liberar o futebol. Eu tinha um discernimento de saber a hora de falar. Meu pai militar, não adianta falar com ele quando ele chegava do quartel. Estava cansado, cheio de coisa na cabeça, 2 horas de trânsito, não adianta. Eu sabia, eu era garoto, talvez uns 12 anos por aí, eu esperava para ver ele tomar banho, tomar o café, aí abraçava. E aí, paizão? Ele, servia o pão para ele, fazia alguma coisa, e introduzindo o assunto. Quando viu que ele tinha negado para todo mundo, ele liberava quando eu pedia. E a minha mãe sempre falava isso, falou: Tiago, é porque você tem jeito para falar com seu pai, nem eu tenho esse jeito. E eu tinha um jeito de falar, porque o jeito de falar não é só o que você fala, é como você fala. Determina muito o como as pessoas vão te entender, te aceitar, te interpretar. Você já interpretou mal uma pessoa? De falar: gente, aquele fulano é cheio de marra, orgulhoso. É alguém que conhece ele também fala: não, rapaz, sou amigo dele, gente boa. Será que você conheceu a mesma pessoa? É que às vezes a pessoa realmente é gente boa, mas naquele dia o jeito de falar. Vou te falar uma dificuldade que eu tenho. Por ser uma pessoa pública que é reconhecida em alguns lugares, eu sempre tenho que estar bem. Não existe a possibilidade. Eu posso estar recebendo a notícia de uma tragédia no telefone. Se uma pessoa me parar, eu tenho que fazer assim. Vou te explicar por quê. Porque eu já tentei ser eu mesmo. Tipo, hoje eu estou triste. Eu estou triste hoje. A pessoa, meu Deus, não quis me atender e ainda diz que é pastor homem de Deus. As pessoas não entendem que naquele dia você não está bem, que você está cansado, está com dor de cabeça, acabou de receber uma notícia trágica no telefone. Elas não entendem. Essa é a verdade. Você tem que estar na rua, tem que estar à disposição delas. Se não tirar foto, é orgulhoso. Se não puder... Eu lembro que uma vez eu estava no mercado com meus filhos. Eu tenho 4 filhos, imagina. 4 filhos aqui. Aí eu escutei assim: fala, Tiago! Eu falei: meu Deus, eu fingi que primeiro que não... né? Tiago! Quando eu olhei no final do corredor, do outro lado, estava pensando assim. Aí eu falei assim: opa, vem cá tirar uma foto. Eu com meus 4 filhos. Sim, senhor. Peguei. Vamos lá tirar foto com o moço. Deu, eu fui lá. Porque se eu não fosse, ele ia espalhar para todo mundo: rapaz, esse Tiago não presta. Aposto que está roubando a igreja. Porque as pessoas são assim. Elas te interpretam. Não é o que você é como você passa. Pegou isso aqui? É como. E o falar praticamente define muito de como as pessoas interpretam você. E às vezes você não precisa nem falar.
Quer ver você nunca mais comprar um livro meu? Nunca mais. Você nunca mais assistir um vídeo meu no YouTube? É você vir falar comigo, alguém vir me apresentar você para mim e falar assim, Tiago, isso aqui é o fulano. Eu falo assim, ó. Não falei nada, xinguei ele? Não. Mas a minha expressão corporal vai criar um bloqueio emocional. Essa pessoa nunca mais vai me considerar o homem de Deus que ela me considerava. Estava 5 anos me escutando. Eu fiz assim com ela. Esse aí? De Satanás, Tiago, é de Satanás. Nem me abraçou. As pessoas interpretam comportamentos, principalmente a linguística, aquilo que você está falando. Então, eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, para a gente entender uma tragédia que aconteceu numa família por causa da falta de maturidade no falar. Você precisa ter algumas coisas em mente, ó. O que eu falo, com quem eu falo, como eu falo. Para quem está anotando, o que eu falo, com quem eu falo. Porque se eu vou cumprimentar o prefeito, eu não posso cumprimentar da mesma forma que eu cumprimento uma pessoa que está pedindo para assinar um livro, porque é uma autoridade constituída por Deus, diz a Bíblia. Independente de quem eu votei para presidente, se o presidente da República estivesse aqui, ele é meu presidente. Independente se a polícia militar tem problema, eu cresci no Rio de Janeiro. Então, a polícia do Rio de Janeiro é corrupta. Independente se mandar parar, eu paro, porque é a autoridade. Então, tem coisas que é com quem você está tratando. Não tem jeito, ponto final. Então, a pessoa ela precisa ser madura para saber o que falar, com quem está falando. Ou você vai falar que o com quem não muda o jeito que você fala? Você não pode falar com o professor da sua turma, para quem ainda estuda, da mesma forma que você fala com o aluno. Pode ter retaliação, dependendo de como você falar. O com quem importa muito. O que, como e com quem. Gravou isso aqui? Vamos comigo aqui em 1 livro de Samuel 25. A partir do versículo 2. E havia um homem em Maom cujas posses estavam no Carmelo. Ele era um homem muito rico e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome desse homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. Ela era uma mulher sábia e de formosa aparência, mas o homem era duro no falar e mau nas suas ações. Ou seja, ele era casado com uma mulher sábia e bonita, de boa aparência, mas ele era duro no falar e tinha más ações. Repara que se todo mundo na sua casa for bom, mas você não sabe falar, alguns prejuízos acontecem. Aliás, tem gente que acha que Jesus é ruim ou chato por causa da forma que você falou de Jesus para ela. Quem já escutou falar por aí que crente é chato? Alguém já escutou isso? Mas por que é chato se Jesus é tão bom? É que o fã-clube está difícil de aturar mesmo. Esse dia um cara veio me evangelizar, eu falei, amado, eu já sou crente. Mas como você pode me garantir que seu nome está no livro da vida? Eu falei, aí é difícil provar, não tem como. Ele falou, então vai escutar a palavra. Eu falei, meu Deus. Mas a forma do como você fala, inclusive de Jesus, pode fechar o coração da pessoa para a igreja. O como você fala pode achar que as pessoas podem achar que você é orgulhoso, e às vezes você não é. É o como. E Nabal, apesar de ter uma mulher que era sábia e bonita, ele era duro no falar. Já viu gente ignorante que fala duramente? Quem conhece alguém ignorante? Tem gente que fica com medo de falar com certas pessoas e fala assim, já vou tomar uma patada se eu falar com ela. Não posso falar com ele, porque são pessoas ignorantes, duro no falar. Enquanto essas pessoas têm algum tipo de dinheiro ou poder, elas se mantêm ali. Mas o dia que isso acabar, todo mundo que está em volta se junta, não é para abandonar não, é para destruir. Porque as pessoas não suportam conviver com quem é duro no falar. Nós vamos provar na Bíblia, mas você já está lembrando de várias pessoas aí que já sabem que é verdade. Eu vou ler na Bíblia só para constar. Você já sabe que é verdade.
Só que a gente, por não crescer em maturidade espiritual, a gente ainda erra no falar. Várias vezes, eu cheguei no check-in, todo dia estou no avião, todo dia. Cheguei no check-in com tudo certo, check-in pronto, sou cartão diamante da companhia aérea. Aí chego lá, a pessoa fala que eu não vou embarcar. Não vai embarcar, encheu o avião. Eu falei, mas senhora, eu estou aqui, eu estou na hora certa, eu marquei o assento aqui, eu sou cartão diamante, eu tenho... Não, senhor, não, por favor, próximo. Não, senhora, por favor. Aí, quando você percebe que aquela pessoa é uma bloqueadora do seu dia, não sei se você reparou, tem pessoas que facilitam o teu dia e tem pessoas que acabam com o teu dia. Reparou? Os bloqueadores e os facilitadores estão por aí, estão soltos. Da mesma forma que existem, no livro eu falo muito sobre isso, os bloqueadores, os facilitadores, os ladrões de alegria. Então, dependendo de como eu falo, a moça do check-in que está errada ganha razão por como eu falei com ela mesmo estando certa. Então, não se iluda. O como você fala pode mudar a razão. O como você fala pode fazer as pessoas passarem de um lado para o outro. Estava todo mundo a teu favor. O como você falou fez todo mundo. Não, vou ficar do lado dele agora. E Nabal era um homem duro no falar. E a história diz, você vai lendo em casa depois todo o capítulo 25, para ganhar tempo eu vou ditando para você. A história diz que como ele era um homem muito rico, e Davi, o maior guerreiro de Israel, estava com os seus soldados acampados ali, perto, estavam com fome e com sede, e já tinham protegido os pastores de ovelhas de Nabal várias vezes. Davi teve uma ideia, gente, alguém vai lá em Nabal e pede comida para ele, para a nossa tropa. Eu fiquei sabendo que ele está fazendo um banquete há dias. Sabe quando alguém está fazendo uma festinha e você vai lá pegar o salgadinho? Mas sabe o que vai sobrar? Davi fez isso, pegou uma parte do exército e falou, vai lá, pede para Nabal um pouco de comida, já que ele está fazendo um banquete, um homem muito rico, e a gente já ajudou muito ele, e pede. Os homens foram. Falaram, Nabal, tudo bem, a gente é do exército de Davi, e ele está precisando de um pouco de comida, para ele e para a nossa equipe. Versículo 10. E Nabal respondeu aos servos de Davi, e quem é Davi? Ah, irmão. Quem é Davi? Lembrando que Davi aqui ainda não era o rei de Israel, porém já era o homem que tinha derrubado Golias. Quem esquece de um menino que matou um gigante? Uma das coisas mais difíceis para o ser humano lidar emocionalmente é essa afronta, é esse sarcasmo, não é? Foi o que Jesus passou na cruz, estava lá preso, e as pessoas passavam, você não é profeta? Desce daí. Imagina como é difícil escutar isso. E a Bíblia diz que Davi se enfureceu e disse a seus homens, versículo 13, cingi cada homem a sua espada. Davi também cingiu a sua espada e subiram com ele cerca de 400 homens, 400 soldados armados. 200 permaneceram guardando os pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor Nabal, e ele ralhou com eles. Ele foi duro com eles. Ele não soube falar com eles. O que você prefere? Perder o quibe da festa ou perder a vida? A ignorância desse homem não está só no como ele falou, estava no com quem ele falou. Davi, diz a Bíblia, era um homem sanguinário que quando entrava numa vila, numa aldeia, não poupava nem mulheres e crianças. Como um homem vai desafiar o quem? Ou seja, esse quem era Davi o guerreiro. Então ele fala mal, fala com a pessoa errada, daquele jeito, e fala a coisa errada, porque o certo era ele dar o positivo, ok, pode comer, ele fala o não. Se você não souber o com quem vai falar, o como vai falar e o que vai falar, a chance de você fechar portas que antes estariam abertas na tua vida é muito grande.
Teve gente que já perdeu o emprego pela forma como falou com o chefe. Teve gente que já teve porta de sociedade fechada com quem falou da forma que falou. Teve muita gente que já perdeu o relacionamento, às vezes casamento ou namoro, que já estava tudo certo para casar, por causa do mesmo problema. Se você não amadurecer na forma que fala, com quem fala e o que fala, você vai continuar tendo prejuízos em várias áreas da sua vida, inclusive a financeira, a emocional, a espiritual, a familiar. Muita gente está vivendo um inferno na família, como agora Nabal acabou de colocar a família dele no inferno, pela forma que fala. Gente já foi ameaçada de morte por vizinho, por causa de briguinha de carro, de estacionamento, pela forma que falou, porque não tem motivo de matar o outro por causa do carro estacionado fora, é o como falou. Quem está comigo? Aqui não acontece, mas tem gente que bloqueia a outra no WhatsApp. Graças a Deus, isso acontece muito em Goiânia, aqui não tem acontecido. Pessoas bloquearam no Instagram, no Facebook. Por como ela falou, postou. Tem gente que está tão dodói, que o cara posta qualquer coisa no Facebook, você fala, isso foi para mim, foi uma indireta para a minha vida. Eu já vi uma pessoa postar foto que estava em Paris, a pessoa do meu lado falou assim, por quê? Você acha que eu não posso ir? A pessoa só botou, indo para Paris. A outra botou, o quê? Eu não posso ir? Tem gente que está tão doente emocionalmente, imagina como ela vai se expressar verbalmente, terrivelmente. Está tão imatura espiritualmente e emocionalmente que vai ferir todo mundo que está à volta. Deixa eu falar uma coisa, quem está solteiro aqui? Meu Deus, desesperados mesmo. Escuta, é muita gente, né? Teu irmão que está assim ali, ó. Olha para mim, Jesus. Escuta, né, Vitor? Amém. Causas impossíveis, nós temos que orar pelas causas. Escuta isso. Tem gente que está pedindo para Deus para casar e não sabe nem como falar com o cônjuge. Como você vai querer casar? Tem gente que está pedindo empresa para Deus e não sabe nem como falar com o sócio. Como Deus vai te dar uma empresa? Você acha que Deus vai te botar num problema maior do que você está? Deus é pai, Ele protege os seus filhos. Não é que Ele castiga, Ele protege. Quando Ele não te dá, não é porque Ele está te castigando, Ele está te defendendo de você mesmo às vezes. E aqui continua dizendo que um problema agora se instalou na família, versículo 14. O jovem contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo que ele tratou mal o exército de Davi, porém os homens foram muito bons para conosco, versículo 15, e não fomos feridos, eles nos protegeram, não nos faltou coisa nenhuma, contanto que tivéssemos entrado com eles, quando estávamos nos campos. Eles eram uma muralha para nós, isso é o jovem contando para a esposa de Nabal, eles eram como uma muralha para nós durante o dia e a noite. Todo o tempo que estivemos com eles, eles cuidaram das ovelhas. Agora, portanto, sabe e considera o que farás, pois o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Pois ele é de tal modo filho de Belial que um homem não consegue falar com ele. Olha o que o servo falou do patrão, para a esposa do patrão. Agora você vai ter que dar teu jeito, porque eu acabei de saber lá no campo que Davi já mandou a ordem, o mal já está determinado. Ele vai matar todo mundo, vai morrer você e a família. Você vai ver o que faz aí, porque você sabe, olha o que ele vai falar, pouco antes do exército de Davi chegar para matar todo mundo. Você sabe que não adianta eu falar com ele, porque ele é filho de Belial, ele é filho de demônio, ele não escuta ninguém. Quem aqui já conheceu alguém que não escuta ninguém? Não adianta falar com esse homem, não. Ele não escuta ninguém. Nas vésperas de morrer, e para quem não sabe, Nabal vai morrer. Nas vésperas de morrer, ainda assim não aprendeu a falar com os outros. Ainda assim não aprendeu a escutar nem sequer os recados de Deus, quanto mais dos homens. E Nabal criou um problema agora para toda a família. A história continua com a sábia esposa que ele tinha, Abigail. Ela pega
toda a comida que tinha, pega ofertas que tinha na casa, bota tudo em jumentinhos e vai levando no caminho para encontrar Davi no meio do caminho. Davi está vindo com 400 homens com espada, vão matar todo mundo. Ela vai sozinha para o meio, trazendo os burrinhos com comida, com oferta, com presente, se ajoelha no chão quando vê Davi, faz reverência para ele e fala: um dia tu serás rei em Israel. E você não vai querer levar essa injustiça nas tuas costas. Já começou apelando emocionalmente. Isso é uma mulher inteligente. Gente, para pensar. Ei, primeiro mexeu no ego de Davi. Um dia você vai ser rei. Todo mundo sabe disso. Aqui ninguém duvida que você é o próximo rei. Já pegou Davi. Tu acha? E você não vai querer levar essa injustiça. Porque está aqui, ó, tudo que você pediu eu te trouxe. Perdoa o meu marido, porque é homem ignorante e duro no falar. Está tendo a mulher que resolver problema que era de homem, do esposo, do protetor. Está a mulher protegendo a família e o homem deveria ser o protetor da casa. Está a mulher provendo a família e o homem que deveria prover. Por quê? Quando o homem é duro no falar, nem cumprir suas obrigações ele consegue. Aí está lá a mulher resolvendo um problema que era para o marido resolver. E Davi fica mexido com aquilo. E desiste de matar todo mundo. Você sabe que um homem sanguinário, sangue no olho, espada na mão, já deu ordem para todo mundo para mudar de ideia. Depois de ter cavalgado horas para matar alguém, tem que ser Deus mesmo. Ele muda de ideia e não mata. Ainda assim, Deus mata Nabal. A Bíblia diz que Nabal caiu enfermo e dias depois morreu. Quando Davi soube que Nabal morreu, ele foi lá e tomou Abigail como esposa. O como você fala não só mata você, faz você perder o que mais importava. Se tem uma coisa que eu vigio na minha vida é como eu falo, com quem eu falo e o que eu falo. Porque no mínimo eu preciso ser sábio, prudente, maduro, para poder continuar sendo o provedor da minha casa, o protetor da minha família, um comunicador do evangelho, uma pessoa que é amiga de verdade de quem é meu amigo, uma pessoa que ajuda todo mundo que eu posso. Para eu continuar fazendo isso, eu preciso manter a minha maturidade no falar. Quanto mais você vai amadurecendo, menos você vai mentindo. E a mentira que eu digo não é só aquela mentira diabólica, não, aquela maquiavélica. É aquela mentirinha que você conta sem querer. Não, tá, sexta-feira eu vou lá, sexta-feira, estou lá. Tá, você sabe que não vai. Quem mentiu essa semana aqui? Levanta a mão. Pedi para os diáconos anotar o nome das pessoas, por favor, que levantaram. Porque para Deus não existe mentirinha e mentirão. Mentira é mentira. Falou algo que não é verdade, é mentira. Quando você vai amadurecendo, você vai mudando a qualidade do que fala. Quando você vai amadurecendo, você vai falando menos do que falava. Já viu o contador de história? Gente, eu tenho uns amigos que qualquer coisa que você falar, ele já fez igual ou melhor. Rapaz, fui para Madrid, já fui em Madrid, Barcelona e Valência. Rapaz, estou com uma dor na cabeça terrível. Rapaz, eu acho que eu estou com um tumor, porque está doendo muito aqui. Você conhece alguém assim? Gente que não consegue ficar calada. Quer sempre contar uma história, quer sempre falar toda hora. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Agora vamos para Provérbios. Provérbios tem vários versículos que eu amo. Eu queria que você anotasse. Estou vendo ninguém anotando, eu estou ficando meio revoltado. Anote aí, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A resposta branda desvia o furor. O cara vem todo nervosinho, você fala assim, verdade.
vamos rever isso, vou pensar. A forma que você falou, o cara já começa a desconcertar, porque ele vai passar por maluco se continuar falando. O problema é que a gente não tem inteligência emocional, como diz a ciência, ou fruto do Espírito, como diz a Bíblia, que é a mesma coisa. O que é o fruto do Espírito? Mansidão, domínio próprio, temperança. Não são os frutos do Espírito? Aí você vai estudar lá, né? Vai lá em Harvard estudar inteligência emocional. O que a Bíblia chama de domínio próprio, eles chamam de autocontrole. Mansidão, eles chamam de ser paciente. Não responder, ser manso. Aí, para tudo que a Bíblia já explicava 2000 anos atrás, a ciência lança como uma novidade agora. Novidade da neurociência. Já estava na Bíblia. Mas como a Bíblia diz que quando a gente não escuta, até as pedras clamam, a ciência está clamando porque você não está escutando o pregador. Você não está escutando o que Deus está falando na igreja. Agora, a gente precisa tomar uma decisão. E se eu estou trazendo essa palavra hoje, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, é porque tem muita gente aqui que precisa amadurecer. Senão Deus não colocava essa, colocava outra palavra no meu coração. E para você amadurecer, você precisa tomar uma decisão. Para você não ser como Nabal, para você não... Aqui, ó, a palavra dura suscita a ira, para você não provocar a ira dos outros. Gente, pior do que não ter amigos é fazer inimigos. Tem gente que está preocupado em fazer amigo e não se preocupa em não fazer inimigos. Dependendo de como você fala, você faz muito inimigo, tá? Se você tem 3 amigão e 10 inimigos, 10 pessoas querem te ver mal, você está perdendo no jogo da vida. Às vezes uma pessoa me afronta, vem com problema para cima de mim, eu fico pensando, o que eu vou ganhar respondendo ou tentando sair com a razão? Vou ganhar nada. Eu vou ganhar um opositor. Eu já tenho os opositores que eu não criei, mas tem pessoas que te odeiam pelo mesmo motivo que outros te amam. Você está aqui pregando, tem gente que ama. Olha, o Thiago prega, me abençoa. E tem gente assim, quem ele pensa que é para estar ali em cima pregando? Pelo mesmo motivo que muitos te amam, outros te odeiam. Aí é inevitável, não tem jeito. Eu estou falando daqueles inimigos que você fez, pela forma que falou, como falou e etc. O que falou. Então a palavra branda vai sempre desviar o furor, mas a palavra dura, ou seja, a forma que você fala duramente, vai suscitar a ira. Provérbios 22:11, isso aqui é excelente. O que ama a pureza de coração e tem doçura no falar, terá por seu amigo o rei. O jeito que você fala te dá amizades de palácio. Está na Bíblia. Aquele que tem graça, doçura no falar, terá por amigo o rei. Quem escreveu isso? Um rei, Salomão. Então Salomão está falando, eu não quero ninguém do meu lado que enche meu saco. Eu não quero ninguém do meu lado que é um ignorante. Eu não quero ninguém do meu lado que só fala besteira. Eu não quero ninguém do meu lado que isso... Esses dias eu estava com um amigo no carro. Eu fui buscar meus filhos no colégio. Fui buscar um amigo, um grande empresário. Mega ultra. E aí eu falei, vamos junto, vamos. Meus filhos no carro, pegamos. Ele começou a falar comigo, ele começou a falar tanto palavrão. Eu cutuquei assim a perna dele e apontei para o celular. Falei assim, olha. Aí eu tinha mandado no WhatsApp para ele, se você falar de novo essas palavras, eu vou ter que te deixar na esquina e te busco depois. Meus filhos não vão ficar escutando isso. A chance dele ter contato direto com a minha família, mesmo sendo um homem super legal, especial, é pouca, porque eu estou protegendo meus filhos de certas palavras que para ele é normal falar na frente de criança. Então, eu não virei inimigo nem opositor dele, mas já perdeu um ponto. Com outros, você ganha inimigos, de acordo com como, com quem e o que você fala. Chegou um tempo de maturidade sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre os homens e mulheres que querem prosperar. Eu quero prosperar. Se quisesse prosperar, estava trabalhando para prosperar. E trabalhar para prosperar não é pegar tijolo e ir para a obra, não é só isso, não. Trabalhar para prosperar é se esforçar para ser melhor, para falar menos besteira e falar mais coisa que edifica.
É para ter mais doçura no falar do que ignorância na forma de se expressar. É ter maturidade, e maturidade é uma decisão. Você quer ser maduro, você tem que andar com pessoas maduras. Se você não tomar a decisão de andar com pessoas maduras, vai continuar andando com um monte de gente que só fala besteira, que não te leva a lugar nenhum, que não te ensina nada, bando de nervosinho. Você vai se espelhar neles, porque a Bíblia diz: não andes com o homem iracundo, o nervosinho, porque você vai aprender os seus caminhos e fará um laço para a sua alma. O que é isso? Inconscientemente a gente aprende com quem convive. É inconsciente. Chega uma hora que você começa a achar normal gritar com os outros, ser ignorante, falar palavrão o tempo todo, e etc, etc. Você acha que é normal, porque você está convivendo com pessoas assim. Você precisa tomar uma decisão na sua vida de amadurecer. E essa decisão vem primeiro de renovar quem você escuta. Renovar quem você escuta, com quem você anda, com quem você pega conselho, quem você está tendo como referência. A segunda forma de amadurecer é você realmente levar a sério a vida de oração e leitura da palavra. Você nunca vai crescer sem orar e ler a Bíblia. Nunca, não tem chance. Eu construí um quarto de oração na minha casa. Eu deixo um abajur ligado 24 horas por dia, para toda vez que eu passar na porta, porque a porta é de vidro, dá para ver dentro, eu lembrar da luz do Espírito Santo, entrar e orar a hora que for. Meus filhos estão orientados a mesma coisa. Passou em frente ao quarto de oração, tem que entrar. Porque quem não ora e não lê a Bíblia não amadurece. A gente fica refém das nossas emoções se a gente não se colocar debaixo da poderosa mão de Deus. A gente fica escravo dos nossos sentimentozinhos. Eu estou com raivinha também, é verdade. Todo mundo tem raiva, é ser humano. Só que se você tiver com uma vida de oração e leitura da palavra, a raiva vem e vai. Porque o Espírito Santo é maior do que os teus sentimentos. Porque os princípios da Bíblia são maiores que as tuas emoções negativas. Então, redefine a tua roda, se compromete em oração e leitura da palavra. Que você já vai começar um processo de amadurecimento muito maior do que está hoje. Quando vê, você não era o mais bem formado, você não é o que tinha o melhor currículo, você não é o que era o mais bonito ou mais bonita, mas foi você que foi chamado para aquele emprego. Quando vê, você não era a melhor opção do momento, como provavelmente Pedro não era. E Jesus foi montar a equipe para revolucionar o mundo, chamou o cara pescador. Iletrado, ou seja, analfabeto. Não pense que teu passado ou teu currículo vai danificar o que Deus tem para você no futuro, porque não vai. Porque quem faz é Ele, do jeito dele, da forma dele. Você só precisa estar maduro para cumprir a palavra que Ele te der, a missão que Ele te der. Está aqui no púlpito, não é uma questão só de habilidade de falar em público, não. Isso aí é 5%. Se eu falasse muito bem em público e não tivesse maturidade, pastor Vitor Hugo nunca ia deixar eu subir aqui. A maturidade determina onde te colocam. Eu tenho um amigo, sabe amigo, muito amigo, de infância, meu amigo. Existiram reuniões, eu participei de reuniões que eu sabia que iria ajudá-lo muito, por causa dos negócios que iriam ser propostos ali, e eu não pude colocá-lo, porque ele é imaturo, ele ia ficar brincando, ele não consegue parar de brincar, de fazer piada, e eu ia perder meu negócio se eu levasse. Tem gente que é imatura até para estar na mesa da bênção. Tem gente que não tem maturidade para estar sentado na mesa da vitória. Nabal perdeu tudo, perdeu a própria vida. Davi casou com a esposa dele depois. Pela forma que ele falou, porque era duro no falar. Mas ao contrário, quem tem doçura no falar, terá por amigo o rei. Você quer andar em lugares altos? Antes que Jesus venha, até que Jesus venha, você aqui na terra quer andar em lugares altos, até porque eu te falo o seguinte, as pessoas escutam muito mais quem está em lugares altos do que quem está em lugares baixos. Eu quero pregar o evangelho. Por isso mesmo, porque eu nunca vi alguém passar por um mendigo, arrebentar na rua e falar, vou escutar esse homem de Deus, prega, profeta.
Ninguém escuta o mendigo, porque o mendigo está precisando de ajuda, não está precisando dar conselho para ninguém. As pessoas escutam quem está sendo honrado na terra. Sim ou não? Eu estou enganado? A maioria das pessoas que me escutam pelos resultados que eu tenho. Se eu não tivesse milhões de seguidores nas redes sociais, se eu não fosse best-seller nos livros, provavelmente você não estaria me escutando. Os resultados atraem as pessoas para te escutarem. Agora, o que você vai falar, o como você vai falar, o para quem você vai falar, é a tua maturidade que vai definir. Então chegou uma hora da gente crescer, para a gente sair da mesmice, da mediocridade e começar a ter uma vida, como a Bíblia diz, uma vida em abundância aqui na terra. E até que a gente herde a eternidade, até que a gente adentre a eternidade, aqui na terra a gente não precisa sofrer. No mundo teremos aflições, né? Quem aqui está passando por um problema? Levanta a mão. Não, peraí. Quem está passando por um problema? Levanta a mão. Problema. Vou te dar uma palavra. Quando acabar esse problema, vai vir outro problema. Fica com pressa de sair não, às vezes esse está até bom e tu não sabe. Eu estou falando sério. Tem problema que você não tem que ter pressa de sair não, porque o que vai vir depois, Jesus, volta para o outro. Porque a Bíblia diz que no mundo teremos mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. A Bíblia não diz que você não vai passar por problema, diz que você vai vencer o problema, isso é certo. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livrados do fogo, eles caíram no fogo, só não morreram no fogo. Saíram intactos. Não é que Deus vai te livrar do problema, é que você vai sobreviver ao problema. E cada problema, cada dificuldade, cada aflição que tem vindo sobre a sua vida, está te amadurecendo. Terceiro ponto para você amadurecer: as experiências da vida. Primeiro, com quem você anda. Segundo, oração e leitura da palavra. Terceiro, as experiências. Não fuja dos problemas, aprenda com eles. Não fuja dos problemas, resolva-os. Você nunca percebeu que na Bíblia só atingiu lugares de governo quem resolveu o problema dos outros? Porque se você resolveu o teu próprio problema, palminha, parabéns, fez mais do que sua obrigação. Agora, se você resolveu o problema dos outros, a atenção vem para você. Porque Daniel resolveu o problema de Nabucodonosor. Ele assumiu o governo da Babilônia, ainda que era um escravo judeu. Porque José resolveu o problema de Faraó, ainda que fosse um escravo hebreu, virou governador de todo o Egito, na época que o Egito era a principal potência mundial. Então saiba que da escravidão, Deus te coloca no governo, se você souber resolver problema. O problema é que para resolver problema você vai precisar de maturidade. Para prestar atenção no problema ridiculamente pequeno que Nabal tinha. Um pedido de comida. Ele transformou isso na sua morte. Não transforme pequenos problemas em morte. Não transforme pequenos problemas em perseguições. Não transforme pequenas situações em inimigos e opositores para a tua vida. Por favor, tenha maturidade. Chegou a hora da maturidade. Chegou um tempo de vivermos em maturidade, aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a falar com pessoas, aprendendo a nos relacionar com pessoas. Porque o que Deus tem para você aqui na terra, diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama o Senhor, prepara. E eu encerro dizendo o seguinte: meu filho gosta muito de carro. E eu sou mentor de muitos jogadores de futebol, muitos da seleção e etc. Então, às vezes, a gente está com eles, a gente encontra, meu filho vê os carros dos jogadores, ele fica: pai, tem como o senhor me dar uma Lamborghini? Vai falar sério, tranquilo. Falei: filho, não dá não, filho. Isso aí é coisa dos jogadores, entendeu? Lembra do chavetinho que o papai falou para você? Quem lembra do chevette? Nem lembra, né? Só nem falou porque não lembra o que é. É da minha época.
Eu falei, filho, não dá. Pai, por favor, é meu sonho. Qual é o pai que não quer dar um carro para o filho? Mas vamos supor que eu tivesse condições de dar um carro para ele. Não uma Lamborghini, mas qualquer outro carro. Ele tem 7 anos de idade. Eu posso dar um carro para o meu filho? Por mais que ele queira muito, e eu queira dar também, porque o pai quer dar um presente para o filho, eu posso dar para o meu filho de 7 anos? Porque ele não tem maturidade para dirigir. Ele pode ter altura, ele pode ter visão, ele vê tudo, mas ele não tem maturidade. Tem coisa que Deus ainda não colocou na sua mão, mesmo você tendo olhos para ver, altura para pegar. Deus ainda não colocou na tua mão, porque falta amadurecer algumas coisinhas na tua vida. Mas esse ano é um ano da maturidade, você vai amadurecer e Ele vai te enviar tudo o que te prometeu. Vai chegar na tua mão coisas que estavam retidas antes por falta de maturidade, mas agora vai chegar. Porque você vai entrar nesse processo de andar com pessoas que te amadurecem, ler mais a Bíblia, orar mais e passar pelas experiências da vida e aprender com elas. Aprender com as experiências da vida. E saiba que tudo que a gente decide fazer na vida, nós somos provados nisso. Quando você sai daqui falando assim, gente, eu vou ser mais maduro, estou decidido. Vou botar no Instagram hoje, #maturidade. Eu madura 2020. Eu conheço. É só no primeiro dia, todo mundo empolgado, fazer campanha na internet, da maturidade. Só que quando você decide alguma coisa, vem uma prova para saber se é isso mesmo. É que nem que você fala, Deus, eu quero o Senhor me dá paciência. Quem já pediu paciência para Deus? Aí você acha que Deus vai falar assim, sim, meu filho, toma paciência. Quando você fala, Deus me dá paciência, Ele bota a pessoa mais irritante do mundo do teu lado. Vai lá, Satanás, fica com ele lá. Porque Ele vai te treinar na paciência. E quando você fala para Deus, Deus me dá maturidade, Ele vai mandar experiência, problema, para você aprender e amadurecer em uma semana, o que você não amadureceu nos últimos 10 anos. Agora, quando a maturidade chega, a recompensa chega. Vou repetir. Quando a maturidade chega, a recompensa chega. E 2020, eu profetizo sobre a tua vida, é um ano de recompensa.